nós viemos, aí lá pro Lourinho, nós sempre fazíamos. É que a gente brinca, o banho é maravilhoso, mas todo o envolvimento que os crentes estão juntos é um aprendizado, todo momento é um aprendizado. Nós sabemos que o tempo que um pastor ensina na igreja é um tempo limitado, ele tem um limite. Geralmente os cultos começam nas 7h30, nas 7 horas, e termina 8h30. E quando um camarada é rígido, que nem eu, não quero nem que passe disso aí. E eu mesmo pregando, nunca passei, nunca deixei. O mínimo que eu deixo é faltando 10 minutos para 8h30, que é o tempo de orar, é o tempo de terminar as pessoas ir para as suas casas. E eu creio que em poucas palavras a gente já disse o que tinha que dizer. Sem concluir as coisas, vamos terminar falando só. Esse tempo limitado, que tem uma base de ensinamento, ele não é tão suficiente para nós saber de todas as coisas, até porque existe uma ética que durante o culto dificilmente uma pessoa vai ter coragem, a não ser que seja na escola dominical. E a escola dominical pode acontecer isso. Mas muita gente também não quer fazer. Na vida de um crente, de um membro assim da igreja, ele tem algumas coisas, inclusive pessoa que vem de outra religião, pessoa que imagina alguma coisa, meu Deus, me dá vontade de eu perguntar ao pastor. Eu não sei se isso tem na Bíblia, ou onde é que está na Bíblia, eu já vi falar, só que eu não sei o versículo, o local. Eu tenho uma dúvida sobre isso e isso na minha vida que eu faço, ou que eu tinha vontade de fazer. Queria saber se isso é pecado, se você sabe que existem religiões. A Igreja Católica, por exemplo, tudo é praticamente liberado. Tem outras religiões que falam de alimentação. Tem religião que fala do véu. Tem religião que fala disso, que fala daquilo. E o que é isso? A Igreja Batista não se envolve tanto com a área pentecostal. As igrejas neopentecostal ou pentecostais buscam o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo na vida de uma pessoa? O que pode fazer o Espírito Santo? Falar sobre dízimo, se por exemplo der vontade de falar sobre bênção, sobre casamento. Uma pergunta que você tem uma dúvida que você quer saber. Um pastor, ele se prepara para, às vezes eu digo que para cada um evento eu tenho uma palavra. Se me chamarem para uma formatura, eu vou ter uma palavra da Bíblia. Se me chamarem para um encontro de casais, eu vou ter uma palavra da Bíblia. Se me chamarem para um encontro de senhores, eu tenho uma palavra da Bíblia. Se me chamarem para pregar num congresso de senhora, eu vou ter que ter uma palavra da Bíblia. Se me chamarem para pregar num congresso de jovem, eu tenho que ter uma palavra da Bíblia. Então eu tenho uma palavra para cada momento, dada por Deus, é claro, através da Bíblia, muito recheada de tudo que você pode imaginar. A coisa mais bizarra que você pode pensar, ou inusitada, que você pode dizer, meu Deus, eu penso que isso não tem na Bíblia. Aí você pode perguntar ou dizer, eu queria saber disso assim, assim. Aí vai para a Bíblia, e daí eu vou mostrar, e vai dizer, meu Deus, tem isso, eu não sabia. E qual é o significado? Ou, por exemplo, eu li um texto da palavra. Literalmente ela me disse isso e isso, eu acreditei. Mas você acha que tem um significado? Existe outro texto que está sendo a conclusão desse texto, que tem que ter textos e contextos. O que Deus está querendo dizer na revelação da palavra? O que ele queria dizer com isso aqui? Isso aqui é a necessidade da pessoa saber. Eu estava lendo a Bíblia, só que eu vi um texto aqui e eu fiquei muito intrigado, porque ele falava isso e isso, eu achei muito dificultoso. O que esse texto estava querendo dizer, revelado em outro lugar? Existe outra chave que em outro lugar tem essa palavra um pouco mais esclarecida, e isso é maravilhoso para a gente saber, muito maravilhoso. Então eu estou aqui dentro de um limite, é claro, tem coisa que nem eu sei, a gente entrega para Deus, quem sabe é Deus.
mas dentro do limite daquilo que Deus me deu, que Deus passou para mim, e que eu consegui ter acesso na palavra de Deus, e foi revelado para mim, aqui eu não puder de jeito nenhum, como aquelas perguntas que diz passa, pula, eu vou deixar para Deus, para depois ser esclarecido e eu ter uma resposta. Mas aqui eu tiver resposta agora, eu vou conseguir tirar a dúvida da pessoa. Eu quero que seja dúvida. Você diz, rapaz, eu tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Aqui é onde é o segredo do negócio. Quer começar, pastora? Então, o que é que significa aquela passagem que diz, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. E mesmo assim dá. No livro de Provérbios, né? É no livro de Provérbios. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo o achará. Vamos lá, vamos ver que palavra é essa. O pão colocado nessas águas aí, você não acha ele nunca mais. Quando ele baixar, ele vai ficando molhado, vai inchando, as piabas vão comer, ele vai se acabar. Depois você pode procurar, nunca mais você acha. Para você ver o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus. A água simboliza gente, ela tem dois símbolos, Espírito Santo e gente. Massa, quando você sonhar com água bem limpinha, muita água, muita gente às vezes. Pouca água, pouca gente. Ela turva, ela suja demais, pode ser uma coisa não muito boa. Limpinha, maravilhoso. Tem peixe, maravilhoso. É um sonho maravilhoso. Então, água simboliza gente. E lançar o pão sobre as águas é repartir o pão com quem tem fome. Para achar depois de muito tempo, porque muitas vezes daquele que você deu, você não recebe. Às vezes você dá, ele dá até com os pés em você. Mas lá na frente outro paga e você não sabe por que foi que recebeu. Aí você diz, meu Deus, por que essa pessoa está me dando isso? Você fica até assustado. E diz que a esmola grande desconfia o céu. Mas é o que você deu lá atrás e agora você está recebendo. Você lançou nas águas e agora você está recebendo. É assim que funciona. Mais alguém? Eu, Pode falar. aquela palavra que tem lá no livro de João, no livro de João, não sei se é 9 e 10, se é 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: o mundo foi feito por homem, mas o homem não conheceu o mundo. Ela é mais ou menos assim. Veio para o que era seu e os seus não receberam, não conheceram, né? Isso aí. Tudo bem. É assim aquela palavra. É João 1 e 10. A Bíblia deixa bem claro que Deus, o Deus da criação, o Espírito de Deus que estava na criação, no primeiro versículo da Bíblia diz assim, estava no mundo, o mundo... Não, o primeiro versículo é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você vai ver um buraco negro, sem luz, onde tem muita água e onde o Espírito pairava sobre as águas. O segundo versículo da Bíblia, na criação da genealogia, diz assim, e disse Deus, haja luz. Aí houve a luz apareceu. A dita luz que nós vemos, apareceu. E Deus viu que era boa. E aí começa a criação. Segundo a Bíblia, e muita gente não crê de jeito nenhum, o pessoal da Trindade, a Igreja Católica ensinou nós, e outras religiões, que ninguém não crê que é desse jeito. Diz que eu sou louco, que eu prego heresia, que nós somos hereges, que a palavra de Deus está distorcida por mim. Mas eu consigo provar na Bíblia que esse Deus que estava no princípio, um dia se fez carne, gerando um corpo no ventre de uma virgem, para que o Espírito Santo de Deus habitasse naquele corpo, e aquele corpo pregasse, fizesse milagre, e ele mesmo dizia, o Pai me enviou, ele mesmo falou, porque como homem, ele era gerado do Espírito Santo, aproveitando que quando o anjo fala com Maria, ela diz, eu não conheço o varão, aí ele diz assim, não tema Maria, achaste graça diante do Senhor.
a sombra do Onipotente te cobrirá com a mão poderosa de Deus, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, quer dizer, gerado por Deus. A palavra unigênito que aparece na Bíblia é o único gerado por Deus, e aquele era gerado por Deus. Só que lá numa pergunta de João 3, 14, aliás, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele diz assim, se vocês conhecessem meu Pai, também conheciam a mim. E desde agora o tendes visto. Aí o Filipe disse, mestre, eu vou te fazer um pedido. Mostra o Pai para nós, ao menos uma vez. Isso já basta. Leva nós, tira da cidade, tira do meio do povo e faz um milagre. Deixa nós ver o Pai. Ele disse, Filipe, eu estou tanto tempo convosco que tu dizes, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que tu diz, mostra o Pai? Eu e o Pai somos um. Quer dizer, a parte humana é o ser humano e o Espírito que está dentro é Deus que faz as obras. Aí é por isso que onde ele falou aí, no livro de João, capítulo 1, no princípio, aquele princípio da criação. No princípio era o verbo é a palavra. No princípio era o verbo, tem gente aqui que estudou, né? Tem um rapaz aí e vários que estudaram. No princípio era o verbo é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele diz, ele estava no princípio com Deus, o verbo, a palavra. E sem ele nada do que é feito se fez. Aí como ele estava no mundo, ele veio para o que era seu, que no caso era os judeus. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. João 1 e 10. Estava no mundo, ele tem a Bíblia aqui, e pode conferir. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Aquele homem que pisava no mundo, foi ele que fez o mundo, só que agora ele está na parte humana. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Né? Veio para o que era seu, para os judeus, e os judeus não receberam. Mas todos quanto receberam, pode ser judeu, pode ser da América do Sul, que nem nós estamos aqui, recebemos, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É tão importante isso, que ele diz assim para os pessoal, olha, hoje eles vão me pegar, vão me prender, vão me matar, vão me surrar, e quando eles vão prender ele, é porque ainda não chamou a atenção isso de vocês, quando você estiver lendo a Bíblia, preste atenção que na prisão, quando o Judas Iscariote chega com os soldados, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, e versículo 14, ele diz, eu sou. Quando Moisés diz, como é o nome do Senhor para mim dizer para Israel e para o rei do Egito? Diga, eu sou e enviou você. A palavra eu sou significa, eu sou Deus que subsiste, Elohim, que subsiste por ele mesmo. Durante toda a história sagrada, no capítulo 8 do livro de João, ele diz para os judeus, eu sou, antes de Abraão, eu sou. Na hora que foram prender ele disse assim, a quem buscais? Terminou aquela oração, o Judas Iscariote chega com as tochas de noite, muitos soldados. Ele diz, a quem buscais? Eles disseram, a Jesus. Ele disse, eu sou. Quando ele diz isso, ele fala como Deus. E como Deus, está na Bíblia que os soldados caem tudo por terra. Só que o apóstolo Paulo diz, ele esvaziou da sua glória. Esvaziando da sua glória, ele foi feito igualmente um homem, igualmente um servo, e se humilhou até a morte e morte de cruz. Quando o soldado se levanta daquela queda, ele diz, a quem buscais? Ele já está falando de outro jeito. O soldado diz a Jesus, ele diz, é eu, pode prender. Aí prendeu, ele está esvaziado. Lá no dia de se entregar, ele diz assim, olha, vão me prender, vão cuspir no meu rosto, vão me bater, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu tenho o poder de dar minha vida e tomar de volta. Tudo aconteceu. Prenderam, bateram. Aí os caras disseram, nós não saímos de perto do Senhor. Ele disse, não, vocês vão sair. Porque lá no livro de Zacarias, está escrito em Zacarias, fere-se o pastor e dispersa-se as ovelhas. Nenhum de vocês fica comigo nessa noite. Aí vocês vão se escandalizar em mim, vão embora. Aí o Pedro diz, mestre, ainda que seja necessário, porque eu não saio de perto de ti. Ele disse, antes, eu vou te dizer uma coisa em verdade. Antes que o galo cante uma vez na madrugada, tu já me negou 3 vezes. Aí o Pedro vai, fica lá, se aquecendo na fogueira.
Aí uma criada sai e diz, olha aí, um dos que andava com ele. Diz, Deus me livre, eu nem conheço, nunca vi nem esse homem. Eu estou aqui como espectador, vocês não estão? É proibido eu estar aqui, não tem um monte de gente aí, não conheço nem esse cara, não sei nem quem é. Aí ele ficou tranquilo. Pouco mais veio outro cara, rapaz, daí é um deles. Presta atenção, esse cara, até a fala dele denuncia. Ele nega de novo, aí o galo cantou de madrugada. Da onde ele está, ele vê Jesus amarrado com as mãos, já apanhou, já está todo golpeado, já está com coroa de espinho, está lá dentro de um grande auditório, que é onde o Sinédrio veio para julgar ele. O Sinédrio era composto de 71 homens. Aí você diz, pastor, onde é que nasce o Sinédrio? Lá quando Moisés deprimiu, pediu a morte, Deus disse, eu vou tirar o espírito que está em ti, vou botar em 70 camaradas para te ajudar. Aí 70 e mais um, que o Moisés era mais um. Esse Sinédrio, formado de anciãos e religiosos, ficou, acho que até o dia de hoje em Israel. É quem julga as coisas na religião, é quem tira, que bota. Estavam ali para condenar ele. De lá de onde ele estava amarrado, ele olhou para Pedro. E o cabo cantou, o olhar de meu Jesus está olhando para mim. Aí o Pedro disse, meu Deus, pelo amor de Deus, eu neguei mesmo as 3 vezes, saiu chorando, dizendo, miserável homem sou eu, não tenho coragem não. Então o que acontece? Ele diz, vocês vão me abandonar, o pai não me abandona. Olha o que ele diz, o pai está comigo, nunca me abandona. Aí ele apanha, deve doer muito, e faz tudo, mas ele está ali seguro. Na cruz, ele diz uma coisa, que se tivesse um trinitariano aqui dizendo, pastor, agora eu quero que o senhor se explique agora. Na cruz ele diz assim, pai, ele fala em latim, diz, lama sabacatine. Aí os caras não entendem bem, nem quem está embaixo, é uma zoada de pessoa, e ele está chamando por Elia. Vamos ver se Elia vem salvar ele. Ele também fala que tem sede, aí o cara pegou uma esponja, botou no vinagre, e deu, e com fel, deu para ele na ponta de uma cana, botou na boca, ele triscou, mas virou o rosto, não quis não. Aí ele vai e diz, lama sabacatine, está dizendo, pai, por que me desamparaste? Agora nós vamos entender uma coisa, uma pessoa dando um ataque, como nós chamamos um ataque, nesse nome não é na medicina, mas nós chamamos assim, eu estou falando nossa linguagem. Você olha para as mãos, não tem sangue. Você sente que parece que a sua vida vai esvaziando. Diz, meu Deus, estou morrendo. E até tem gente que está morrendo mesmo, eu estou morrendo. E é verdade, veio do coração. Que a vida está se esvaziando do corpo, do espírito. Quando ele diz, pai, por que me desamparaste? Ele está virando um homem. Porque Deus não morre, nem espírito morre. E ele morre. Agora, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, o evangelista João, que está na ilha de Pátimo, vê o mesmo Jesus. E as palavras dele é assim, eu sou o primeiro e o último. Olha, aquele corpo que ficou na sepultura, o Deus que nunca ninguém viu, veio e uniu naquele corpo. E aí passou a ser o Deus unificado. Por isso que diz em 1 João, repara aí um corpo humano, em 1 João 6, 5 e 6. Bora ver agora o corpo humano dele, as porcentagens de água, com tudo que forma o corpo e o espírito, formando um só homem. Bora lá. Primeira epístola de João. 5 e 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Tá vendo? O Pai, a Palavra que estava lá, né? O homem que foi feito carne, que veio por água e sangue, e o Espírito Santo. Mas é um só Deus. Entendeu agora? Então até a Trindade está errada, né? Pai, Filho e Espírito. Não existe isso não. É uma forma que veio da igreja católica. No livro de Apocalipse ele diz assim, eu sou o primeiro e o último. Tive morto, agora nós vamos entender. Tive morto, mas estou vivo, tenho as chaves da morte e do inferno. Porque o Deus que não morre veio buscar o corpo. Agora o corpo é de Jesus. Naquele dia quando ele vier, nós vamos ver Jesus. Nós não vamos ver 3. Vamos ver Jesus. Verdade.
Essa é a pergunta dele. Tem mais alguma pergunta? Pastor. E por que Jesus tinha coroa de espinho? Era costume, todos que morriam tinham, só era ele. Não, minha Eu só filha. tinha essa dúvida. Essa dúvida. Vamos lá. A sua pergunta é importante. Ele nasce, as pessoas dizendo que ele é o rei dos judeus. Isso é o que dá mais raiva no rei. Nos reis, nas pessoas. Ele morre por causa da política e da religião. Os religiosos estão matando ele por inveja e os políticos estão matando porque diz que ele vai ser rei. Na hora que ele está sendo judiado, torturado, um camarada agarrado diz: ele tem que ter uma coroa. Você já viu um rei sem coroa? Vou fazer uma coroa para ele. Aí vai numa planta que parecia essa japecanga que nós chamamos, de ruim mesmo. Aí teceu aquilo com uma coroa. Agora os espinhos medonhos que nem. Quando acabar, meteu na cabeça dele para mangar dele. E bateu com o toco de uma lança que os espinhos entrou. Aí disse: tá aí, agora tá coroado. Foi isso aí. Aí o sangue jorrou pela cara. Agora a dor do corpo humano é tão espinhos na cabeça. É uma dor muito grande mesmo. Colocaram a coroa porque não era todos que morriam na cruz. Os ladrões não tinham. Quem tinha era ele, para mangar dele, para dizer que ele era um rei. Era um deboche. É um deboche, um grande deboche. É tanto que hoje tem um canto aqui que a Bíblia diz: como homem, ele sentiu o que nós sentimos para poder interceder por nós. Como homem, por que a gente entrega para Deus as coisas? Como homem, ele foi perseguido como homem. Desde quando nasceu, judiado, mangado, sofrido. Ele até esse deboche aí. Quantas pessoas não debocham dos outros, né? E deixam humilhado lá para baixo. Aí a Bíblia diz: ele se fez homem para saber o que nós passa e resolver os problemas com nós. Tem mais alguma pergunta? Opa, vamos lá. Pastor, no livro de Jó, fala sobre os filhos de Jó que morreu, sobre tudo de Jó que se acabou, né? Só que uma coisa chama a atenção, que a mulher de Jó não morreu. E pela leitura que ela manda Jó amaldiçoar a Deus, eu creio que ela não era crente, porque ela mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer, né? Então, ela não era crente. E por que ela não morreu? E Deus tirou tudo, né? Filho, todo desobediente. Uma pergunta muito especial que vai valer a pena. Essa vai valer a pena. Tá tudo certo, nunca foi crente ela. Nem era crente ela e nem a família dele. E ele era crente meio pirata. Se você disser pastor, não diga isso. Um homem daquele era assim. Eu vou descrever ele, a mulher dele e os filhos. A mulher nunca foi crente, acompanhava ele para a igreja. Eu não tinha nem igreja naquela época. Fazia os cultos mais ele, numa coisa superficial, numa coisa mais de... Meu marido está aqui fazendo, eu faço mais ele. Os meninos não eram crentes, só prestavam para beber. Ele temia muito a Deus e adorava a Deus, mas não tinha força moral para a família. Essa daqui é para matar nós tudinho. Todo crente, que ele é um adorador, mas o povo dele ele libera, está errado e ele vai passar dores grandes, e aquilo ali vai dar problema, porque as nossas orações não seguram até o fim da vida não, e nem salva ninguém. Deus vai tratar com cada um individual. Aí o resultado, quando ficou daquele jeito, se você pegar o livro dele todinho, porque eu não sei direito onde é que está. No dia que eu ver agora, a primeira vez eu vou gravar na minha mente. Uma palavra que ele disse assim: eu já esperava por isso. Eu li e está escrito onde ele disse: eu esperava por isso. Olha como ele desconfiava que um dia Deus ia castigar. Talvez até falou para ele. Ele chamava os caras de rapaz, vocês bebendo. Talvez até blasfemaram o nome de Deus. Bora fazer um culto aqui. Meu Deus, eu espero que um dia a mão de Deus venha aqui. Tem vezes que você vê que o negócio não está bom e você vai empurrando, vai pedindo a Deus que não aconteça, mas é preciso ter cuidado. Quando ele perde os filhos, Deus vai dar outros filhos para ele e diz para ele: agora é como se diz para ele, agora cuide do que eu lhe dei, faça com essa família diferente. E essa mulher, quando viu ele bom, ficando bom, e as pessoas vindo visitar, trazendo presentes, que cada uma pessoa vinha, trazia uma peça de roupa, outro trazia um dinheiro,
Engraçado é que enquanto ele não está bom, ninguém vem. Mas quando ele ficou bom no 42, 10, quem vinha visitar trazia uma roupa e trazia um dinheiro. Foi da noite para o dia ele voltou a ter o dobro do que ele tinha. E a mulher gerou 10 filhos. Aquilo ali, Deus estava dizendo para ela, você nunca foi crente, você acompanhava o seu marido simplesmente por acompanhar. Ainda mandou ele me amaldiçoar. Mas eu vou lhe perdoar, porque você é uma doida. O mesmo marido chamou de doida. Agora você viu que eu tenho poder. Você viu que eu tirei as coisas de vocês. Você viu que eu dei tudo isso para acontecer, para provar que eu sou Deus. E agora o que vocês gerarem, vão gerar e cuidar, e o que vocês vão, e com certeza ela deve ter se convertido. Que não está na Bíblia, mas qualquer um evangélico imagina nisso. E o que Deus está dizendo para cada um de nós, cuidado. Porque tem gente que às vezes não é crente direito, mas Deus até gosta dele. Aí Deus quebra ele dizia, a partir de hoje eu vou virar um crente. É lá de dentro do hospital, com a garganta saindo do bucho, derramando um material amarelo dentro de um negócio. E o cabo vê na hora, o médico dizer que ele está com câncer, que ele diz, quando eu sair daqui eu vou servir a Deus. Então, enquanto nós estamos aqui, desse jeito é bom correr para Deus. O que aconteceu com ela foi isso. Foi uma quebrada nela para ela reconhecer. Ela não foi por amor, né, pastor? Exatamente. Você repara que Deus nem castigou ela, não aparece na Bíblia. Aquilo foi há 2 dias que o cara solta na boca. Ele disse, não, espera aí que eu vou lhe mostrar quem sou eu. Mas ele não casou com outra não, foi com ela mesmo. E perdoou por ela ter mandado ele amaldiçoar Deus. Não está na Bíblia que ele casou com outra não. Pastor, mas até hoje me chama a atenção é Sodoma, né? Sim. Sodoma até hoje me chama a atenção, porque numa cidade daquela não tem justo, né? Muita gente. Não tem jeito. E só Ló, a família, nem a mulher não era justa, né? É. Rapaz, isso aí é outra pergunta muito forte. Essa daí é forte. Porque vamos voltar no tempo, vamos deixar Sodoma um pouquinho. E vamos voltar no tempo do dilúvio. Agora vocês vão entender uma coisa forte. No tempo do dilúvio, o mundo está repleto de pessoas. Aí Deus aparece em sonho para um e diz, prepara uma arca para te salvar tu e a tua família. Lá no livro de Hebreus eu vi que a arca não foi feita para gente. Essa conversa de pregar sem pensar e sem ler. Dizendo, o Noé fez a arca, passou 100 anos fazendo, convidou o povo para dentro dela, lá no livro de Hebreus não diz isso não. Hebreus 11, pela fé, mas para aí, onde é que fala de Noé? Pela fé, Noé fez uma arca. Para quem? Vai. Capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Estão ouvindo isso aí? Agora eu descobri que ele já sabia que era só para a família dele. Ninguém consegue botar o mundo dentro de uma arca. Verdade. Entendeu agora, irmão auxiliador? Verdade. Verdade pura. Verdade. Não era para ninguém não, era para a família dele. Noé, só você e os seus filhos e a sua mulher e as noras vão se salvar. Pode fazer a arca. Esse povo aí não quer não, que não tem ninguém justo. 8. Lá no livro de Romanos, dessa Bíblia agora, diz que ele olhou lá do céu, não tem nenhum agora desse mundo justo. E está perigoso, está na hora da gente procurar ser justo. Não sei como que ele disse, eu vou, em Jeremias, vou tirar um de uma geração e 2 de uma nação e vou congregar no meu monte santo. Igreja não é sinônimo, cheinha de salvação. Verdade. Agora o tamanho de uma nação, É. Aí nós vamos para Sodoma, vamos voltar para Sodoma. Quando o Abraão soube que o sobrinho dele estava dentro, o Abraão, aquela conversa, deixa o teu pai e a tua parentela, aquilo nunca é para abandonar, não querer mais não. Eu sempre bato nisso, porque senão eu vou pegar uns crentes ruins. E vai dizer, a partir de hoje meu filho não quer nada, eu vou expulsar de casa. Nunca é por aí. Nem pai, nem nada. O que ele está dizendo é cultura que tu foi criado, porque tem gente que é muito desastrado. Está nas casas que é criado com idolatria, com todo tipo de coisa ruim, de vício. Deixa isso aí, essa cultura aí. Mas ele não manda abandonar. O Abraão disse, meu filho, o Jó, Ló,
nós vamos se separar porque está dando problema. E Deus disse que não era para mim estar mais vocês. Mas ele continuou amando ele. Esta noite eu preguei que quando levaram ele preso na guerra, ele foi atrás com 318, trouxe de volta. Deus nunca mandou nós abandonar a nossa família. Ele mandou nós cuidar da nossa família e disse que quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. E não guarda a fé. Agora o que aconteceu foi assim. Meu Deus, o Deus está avisando aqui que a Sodoma vai se acabar. E tem um sobrinho meu lá dentro. O que eu faço agora, meu Deus? Eu vou já orar. É a única coisa que eu posso fazer. Disse, meu Deus, se o senhor achar 50 cabas justo lá, o senhor acaba assim, não, de jeito nenhum. Aí cabe uma coisa para nós. O mundo já podia ter passado por problema mais sério. Mas Deus, quando olha que vê esses crentes inocentes que oram, que nós somos sal da terra. Aí é que é a maneira, mão. Se tiver 50 dentro, por amor dos 50, ela não se acaba. O Jó desconfiou. A questão dele foi o Abraão. Foi desconfiar. Disse, rapaz, o pessoal são muito doidos. Eu vou diminuir. Botou para 20, né? Ele disse, se tiver, não. Disse, meu Deus, não se aborreça, não. Eu vou perguntar só uma vez. Se tiver 10, não acaba pelo amor dos 10. Mas ele ficou meio desesperado disso, mas eu sei que não tem. Eu conheço o povo de lá. E os anjos tiraram só o homem, as duas meninas e a mulher ainda olhou para trás. Que a palavra era para não olhar para trás. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Quando nós seguimos para Deus, ninguém olha mais para trás. O mundo é o mundo, deixa para lá. É forte. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Já? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Oremos, querido Deus, meu Pai que está no céu, nós estamos diante da Tua palavra. Abençoa cada um de nós, meu Deus, e nos ensina a compreender a Tua palavra. Tira toda a dúvida do nosso coração e nos ajuda a viver na Tua presença. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.